Shalom, sou Isabel Silva, com mais um vídeo desse canal. Kadima. Simão, homem simples da cidade de Cirene, que vinha do campo, conhecido como Simão Cirineu, foi escolhido para levar a cruz que estava com Jesus. Mas a cruz não era de Jesus e muito menos para Jesus. Como bem sabemos, a cruz que Jesus levou era minha, era sua, era para mim e para você. Vamos ler no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 26, que diz: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Interessante que, diante daquela multidão que estava ali, um foi escolhido para levar a cruz. Não que Jesus não podia, mas pelos terríveis açoites que levou, que fragelou seu corpo e também a coroa de espinho em sua cabeça, o sangue de Jesus estava se esvaindo dele. Como todo ser humano que perde muito sangue, vem a fraqueza física, não espiritual, no caso de Jesus. Por isso que tomaram Simão Cirineu e puseram a cruz que estava com Jesus, e o texto vai dizer que era um certo Simão, que foi revelado a sua origem, que era de Cirene, e qual caminho que ele vinha, a saber, do campo. Tudo isso foi propósito de Deus, que este homem fosse escolhido para levar a cruz após Jesus. Após significa depois, em seguida, posteriormente, atrás, são sinônimos. Pelo que entendemos, Jesus estava na frente de Simão, enquanto Simão seguia atrás de Jesus carregando a cruz. Simão poderia ser um certo Simão, mas ficou na história da crucificação de Jesus. Seu ato ficou registrado. Não foi por acaso que ele foi escolhido, como falei anteriormente. Ele nasceu para aquele momento. A sua missão na terra foi justamente para ajudar o Messias nessa ocasião. Ainda que forçadamente, até porque os brutais soldados romanos não iam pedir com educação. Imagina eles dizendo: "Oh, por gentileza, você poderia levar a cruz de Nazareno?" Claro que não. Eles eram pessoas truculentas. Se observarmos a cena de Jesus indo à frente de Simão, nos faz lembrar do que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 16 e versículo 24, que diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. De uma certa forma, a cena com Simão levando a cruz estava ilustrando o que Jesus ensinou. Claro que o significado do que Jesus falou era muito mais forte. Mas estou me referindo a uma ilustração exatamente do que devemos fazer. Simão estava representando toda a humanidade. Simão estava levando a sua cruz, pois a cruz também era dele. E para ele, Jesus ia à frente e Simão atrás com a cruz, seguindo após Jesus. Como falei anteriormente, a cruz não era de Jesus e não era para Jesus. Era de Barrabás e para Barrabás. Era de Simão e para Simão. Era dos discípulos e para os discípulos. Era minha, era para mim, era sua e era para você. Era da humanidade e para a humanidade. Desde Adão até o último ser humano que nascerá antes que tudo chegue ao fim. Então parem de dizer a cruz de Jesus. Não, não de Jesus, pois não foi feita para ele, mas sim para nós, pecadores. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Qual lei está se referindo o apóstolo Paulo? Não foi os mandamentos de Deus, mas sim esta lei que está escrita em Deuteronômio, capítulo 21 e versículo 23 e 24, que diz: Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo, de morte, e for morto, e os pendurares num madeiro, o seu cadáver
não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, e o Senhor teu Deus te dá em herança. Nossos pecados eram dignos de juízo de morte. Era para nós estarmos pendurados no madeiro. Mas Jesus nos resgatou dessa maldição, dessa lei que acabei de falar, não dos mandamentos de Deus, até porque a lei e os mandamentos de Deus nos mantêm no caminho do eterno. Por isso que Jesus assumiu o nosso lugar, fazendo-se maldição por nós. Era para nós aquela cruz. A cruz foi um instrumento de tortura e execução. Só os piores condenados à morte eram pendurados ou pregados em uma cruz, como um sinal de sua rejeição. Ver o quanto o Pai, o Eterno, nos ama. Ele enviou seu único Filho para passar por tudo isso, para que fôssemos resgatados por Jesus para Ele, para o Pai. Ver o quanto Jesus nos amou e o quanto Ele sofreu por esse amor. Sofreu na carne, na alma, no corpo, na alma e no espírito, por mim e por você. Como podemos ver na carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pedro se baseou no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e versículo 4 e 5, que diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, a morte de Jesus no madeiro nos trouxe a paz de não termos que passar pela maldição da cruz e não sermos condenados pelos nossos pecados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Pisadura é um trauma causado nos tecidos, marcando a pele devido à pressão ou fricção excessiva. Pisadura é um termo utilizado na medicina para descrever uma lesão ou ferida causada por um objeto pesado que cai ou é apoiado sobre uma parte do corpo. Essa lesão geralmente resulta em dor intensa, inchaço e incapacidade de movimentar a região afetada. A pisadura pode ocorrer em qualquer parte do corpo, mas é mais comum nos pés, pernas e mãos. Pelo sacrifício vivo de Jesus, que sofreu e sentiu intensas dores, fomos sarados dos nossos pecados, que, como uma ferida mortal, nos condenava à morte eterna. Você acha que tudo que Jesus passou por nós, tanta dor e sofrimento, no corpo, na alma e no espírito, ficará impune à ira de Deus? Pois todo aquele que rejeitar o que Jesus fez pela humanidade, pagará um preço. Nunca será em vão o sacrifício de Cristo. Quem crê em Jesus será salvo? Sim, mas o crer não é apenas em crer nele, mas sim aceitar o que ele fez por nós, aceitar o seu sacrifício. Quem crê em Jesus tem a gratidão de tudo que ele fez, pois ele nos livrou da maldição da cruz. Quem diz que crer sacrifica a sua vida. Assim como Jesus fez, abandone o pecado, tome a sua cruz e siga após Jesus, pois nele está a vida eterna. Fora dele, a condenação eterna. Te pergunto, alguém na sua vida já demonstrou um amor como este? Se fazendo maldito por você? Você se faria maldito de Deus por alguém? Pense, o tempo está acabando e a cada dia vimos as profecias se cumprirem. O Rei Jesus voltará. Não perca seu tempo com coisas que trazem maldição para a sua vida. Quem está na presença de Deus, mantenha-se firme. Quem está meio lá, meio cá, que se conserte. E por fim, quem não está, apressa-te e se arrependa dos seus pecados. Não importa quais são, apenas se arrependa-se dos seus maus caminhos e volte para o eterno, com toda a sua alma, força, entendimento, e tenha uma vida transformada pelo poder da palavra e o auxílio do Espírito Santo, pois haverá um tempo que não dará mais tempo. Vou deixar no card aqui em cima que fala sobre isso. Eu já ouvi muitos dizerem que quando morrerem, Deus coloque a pessoa no lugar que Ele quiser.
Se Deus for nos colocar no lugar que merecemos, com certeza não seria no paraíso. Mas aquele que estiver em Cristo tem a promessa da ressurreição e da vida eterna. Por isso que eu sempre digo que as nossas escolhas mostrarão onde iremos passar nossa eternidade. E na vida eterna ou na condenação eterna. Qual é a sua escolha? Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, compartilhem, comentem, que o Eterno abençoe em nome de Yeshua Mashiach. Shalom.